Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Claro e hoje vou conversar com você um pouco sobre administração. Especificamente, vamos falar alguns passos antes da precificação. A precificação é extremamente importante, né? Quando você conhece a política e a formação de preço, você conhece o seu limite financeiro, né? Então, é por isso que ela é muito importante. Mas para você fazer a precificação de forma correta, você precisa conhecer alguns elementos antes. Primeiro, é o público-alvo, né? É o seu público-alvo. Então, você tem que estar conhecendo o seu público-alvo. Em cima disso daí, você vai desenvolver toda uma série de ações para chegar na precificação. O seu cliente, né, está dentro do público-alvo, mas é o cliente. Aí tem a sua concorrência e o custo, né, ou os custos, né? Quando a gente fala de cliente, muitas vezes as pessoas elas tem um gatilho da comparação. É comum quando você está atendendo um cliente ou vai dar um valor para um cliente, às vezes ele pode até comentar, olha, mas fulano de tal, eu fui em tal lugar, é outro valor, é diferente desse, aqui está muito caro. Quando acontece isso, aí nós temos que usar, nós temos que matar essa objeção com o quê? Com a parte de diferenciação, que é um outro assunto que a gente vai abordar depois, né? Aí tem a tua concorrência, né? A concorrência, o que acontece quando você começa a olhar o preço da concorrência, né? Lógico que quando você tem produtos similares, alternativos, né? Eles vão afetar os valores, né? Porém, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você não conhece o custo do seu concorrente, né? Você não conhece, por exemplo, o custo. Você não conhece qual que é o material que ele usa. Você não sabe qual é o material, por exemplo, um implante. Será que ele usa um implante nacional ou ele está usando um implante importado, né? Mão de obra, por exemplo. Quem trabalha lá são profissionais com especialização, são especialistas ou não, né? Margem de lucro. Qual a margem de lucro que esse seu concorrente trabalha, né? Ele está voltado mais, por exemplo, em escala, atendimento em escala, ou seja, ele tem uma margem menor, mas ele atende mais, ele atende por volume, não dá para saber, né? Então tudo isso é super importante você saber, né? Por quê? Porque se você começa a ter o mesmo valor do seu concorrente e você não tem essas informações, se você quiser acompanhar e fazer briga de mercado com preço, o que acontece? Ele deu um desconto, só que você não sabe os custos dele ou a forma com que ele está trabalhando. Se você quiser acompanhar, às vezes o preço dele você já não está tendo lucro, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado quando você fica olhando só o concorrente sem você conhecer esses elementos que a gente está conversando agora. E o próximo elemento, que é o mais importante, um dos, mas é o mais importante, é os custos, né? Então esse é um elemento que você precisa ter mais atenção. Aí você tem, dentro dos custos, você tem custo, despesas e perdas, né? A diferença é que é só para a gente não vai entrar muito a fundo, mas só para você começar a entender. Custo, são todos os gastos que você utiliza na produção do seu serviço ou produto, né? Tá ligado diretamente, né? É, Despesas, ela tá ligado mais na área de administração, ela não tem nada a ver com a parte do seu produto ou serviço, né? Então, mais a parte administrativa, né? E as perdas, o que são as perdas? As perdas também são importantes, por quê? Uma perda clássica é o seguinte, você compra um monte de material, né? Você não se programa, de repente você chega lá no estoque e você perde, por exemplo, uma resina por prazo de validade. Perdeu. Isso é uma perda, né? Isso é uma perda que não tem retorno, né? E você não está considerando isso, né? Mas para você evitar perdas, você tem que estar com mais programado, né? Você tem que ser mais assertivo na hora de você fazer seu estoque, por exemplo. Dentro dos custos, a gente tem também os custos fixos e custos variáveis, né? É importante entender a diferença desses dois. Apesar do próprio nome já dizer que o custo fixo é uma coisa que ela ocorre independentemente da sua venda, né? Quer dizer, independente de você ter vendido o serviço ou não,
ela está ocorrendo. Por exemplo, o aluguel, né? Funcionário, o salário da secretária. Se você tira Prolabore, o seu Prolabore tem que estar incluído aí nos seus custos, né? Se você paga dentista, por exemplo, por mês ou um fixo, o próprio nome já disse, você tem que incluir nessa conta água, luz, internet, é, o marketing. Então são todas as despesas que você tem ela mensalmente, independente de você ter feito uma venda ou não. Ou seja, se você, por exemplo, teu consultório está aberto lá, você não atendeu ninguém hoje, os seus custos fixos estão lá, você vai ter que continuar pagando do mesmo jeito. Se você atendeu 1 ou atendeu 10, o custo fixo é o mesmo, né? E tem os custos variados, desculpa, os custos variáveis. Os custos variáveis estão ligados diretamente no seu serviço, né, ou produto que você está vendendo. Né? Por exemplo, a comissão, se você paga a comissão para o dentista, a comissão do dentista, né, ele é variável. Os impostos, porque eu vendi, incide imposto, então estou pagando, ele é variável. Por exemplo, material de consumo, né, material de dental. Exemplo, se eu estou vendendo, se eu estou fazendo mais cirurgia, eu tenho que comprar, por exemplo, mais campo estéreo. Então, é um custo variável. Né? Laboratório, então assim, na área de prótese, aumentei, começo a fazer a prótese, eu tenho o laboratório. Se eu não vendi prótese, eu não tenho laboratório. Né? Então, EPI, ainda mais hoje. Hoje é muito importante você ter essa conta em mente. O EPI, a mesma coisa. Quanto mais eu atendo, mais EPI eu utilizo. Então, quais os cuidados que nós temos que ter com os custos fixos? Né? Nós precisamos ter muita atenção no custo fixo e controle, uma vez que ele não está ligado às nossas vendas. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a hora que, se você aumentar esse seu custo fixo, por exemplo, como que eu aumento o custo fixo? Se eu tiver que contratar uma funcionária, não, eu quero fazer agora um plano de marketing mensal de revista. Tudo isso tem que ser feito com cálculo. Você tem que fazer um cálculo financeiro, você tem que ter um projeto para isso. Por quê? Porque esse custo fixo, se você começar a não vender, você vai ter que arcar com essa despesa a mais aí. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser planejado e calculado. O que acontece? Se diminui a sua venda, por exemplo, diminuiu a venda, seu custo fixo permanece o mesmo. O que vai acontecer? Tua margem diminui. E isso provavelmente vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque nós, profissional da área da saúde, profissional liberal, principalmente da odontologia, nós temos o quê? Uma sazonalidade de venda. Né? Tem mês que a gente vende muito bem, né? E tem mês que a gente não vende tão bem. Então, essa sazonalidade que sobe e desce, o que significa? Que vai ter mês que você fez uma venda grande, entrou muito dinheiro em caixa, o seu custo fixo está no mesmo nível, então você tem uma margem boa. Vai ter mês que quando isso cai, a sua venda cai, o seu custo fixo permanece. E às vezes, na hora que você vê a sazonalidade, às vezes na hora que dá um pico lá para baixo, você não vai ter caixa suficiente nem para cobrir os seus custos fixos. Né? Então isso é muito importante. Esse também é um outro item, você tem que ver a sua sazonalidade, né? Tem que conhecer a sazonalidade. Para conhecer a sua sazonalidade, você precisa de um período de análise. Né? Normalmente, a gente pega mais de 2, 3 anos para a gente ver se isso se repete, porque ela pode alterar um pouquinho. Né? Mas também, se você está começando no teu consultório, você tem que ficar atento a isso, né? Para você criar uma forma de você verificar onde está a tua sazonalidade, para você fazer o quê? Um provisionamento de caixa. Isso aí a gente vai conversar lá na frente, outro assunto. Né? Por outro lado, que nem a gente estava falando, se você aumentar suas vendas, né, o que vai acontecer? Teu custo fixo é o mesmo, então tua margem vai aumentar. E o que significa com o aumento de seus custos variáveis? Significa, primeira coisa, que você está vendendo mais. Né? Só que é o seguinte, significa que você tem que tomar cuidado, você vai precisar de um capital de giro maior. Né? Significa que você tem que ter um controle melhor financeiro. Por exemplo, se eu estou vendendo mais, por exemplo, eu fui lá e fiz uma prótese, por exemplo. Você cobra R$ 1.200, só que você deu um desconto, R$ 1.000, você vendeu 30 peças, 30 próteses num mês. 30 próteses num mês.
Perfeito. Só que aí você deu um descontinho, foi para R$ 1.000, e aí é o seguinte, você resolveu parcelar em 10 vezes. O que que acontece? Você parcelando em 10 vezes, então se você tem 30 próteses a R$ 1.000, são R$ 30.000 em 10 meses. Vamos fazer uma conta burra aqui, rápida, aqui é só o conceito, tá? Só para entender. Eu tenho R$ 30.000 que eu vou receber em 10 vezes, ou seja, 3.000 por mês. Só que vamos supor também que eu fiz no mês. E eu tenho um laboratório que em 30 dias vai estar me cobrando, certo? Aí o que vai acontecer? Eu tenho R$ 3.000 no mês, só que a conta do meu laboratório chega. E vamos admitir que é R$ 300 o laboratório me cobra por peça. Não, aqui eu não estou computando nenhuma outra despesa variável, não estou computando nada, somente o laboratório, para facilitar a conta. O que vai acontecer? Eu tenho R$ 3.000 no mês e a conta do laboratório vai chegar para mim quanto? R$ 9.000 naquele mês. Aí que vem, aonde que vai estar os outros R$ 6.000? A conta não vai bater, né? Então aí, que onde eu falo que você precisa ter o quê? Planejamento, vai ter que ter o quê? Você precisa do quê? Mais capital de giro. Não é capital de giro, ele é para isso, é para você suportar as despesas do teu consultório, né? Então o que acontece? Quando eu não tenho esse capital de giro, ou eu vou estar fazendo um empréstimo no banco, ou eu vou ter que fazer o quê? Uma antecipação de recebimento. Só que quando você faz antecipação de recebimento, o banco vai te cobrar por isso, né? O cartão vai te cobrar por isso, né? E vai cobrar bastante. Dependendo das taxas, aí chega a 20, 22, eu não sei como está agora, mas é muita coisa. E qual que é o resumo disso tudo? Se você não fez a precificação da forma correta, se você não soube os teus custos, se você não planejou a sua estratégia de como que você vai agir, nos descontos, dos preços, o que acontece? Você nem sabe a margem que você tem. Então você não sabe se esse desconto que o banco, na antecipação, vai cobrir todas as despesas e você vai ter lucro. Provavelmente você não vai ter, né? Então, porque você já deu um desconto de 1.200 por 1.000, 20%, e ainda mais o desconto que o cartão vai te cobrar para você cobrir as contas que você precisa pagar, né? E isso eu não estou nem dizendo das outras despesas intercorrentes disso. Então, você corre um sério risco do que? De estar perdendo dinheiro. Ou seja, você vendeu R$ 30.000 e não vai ficar com nada, né? Por quê? Porque você não soube precificar, né? Então, precificar, para que serve? Por que você precifica, né? Ela vai te proporcionar o maior lucro possível, né? Ela vai maximizar o lucro. E o mais importante, né? A precificação de forma correta, ela vai garantir que o quê? Que o seu negócio ele seja autossustentável. O que quer dizer com isso? Você não vai precisar toda hora ficar colocando dinheiro, ou pegar dinheiro do banco, ou pegar emprestado para você cobrir contas. Então, isso é muito importante antes de você começar a precificar e entender todos os custos relacionados ao seu negócio, né? Administrar isso, né? E toda ação, como a gente foi conversando aqui, se você perceber, toda ação que eu vou fazer, em desconto, prazo de pagamento, se eu antecipo ou não antecipo, tudo isso tem que ser calculado, tudo isso tem que ser estudado, tem que fazer parte da precificação, né? Você tem que planejar, né? E esse planejamento financeiro é muito importante.